Boa tarde, nobres acadêmicos. Que satisfação enorme voltar novamente a esta turma maravilhosa. Quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar novamente com vocês. E em segundo lugar, há um abraço forte aí em cada uma de vocês, alunas, em cada um dos alunos desta turma linda de pedagogia. Hoje nós viemos com uma nova disciplina, Geografia, nas séries iniciais do ensino fundamental. E como vocês são pedagogos e vão atuar também na área de educação infantil, nós trouxemos uma proposta dessa geografia desde a base, para que vocês possam ter de fato uma preparação de primeiríssima qualidade nesta área, tá bom? Então, vamos iniciar o nosso vídeo aqui, a nossa aula. Fiquem bastante atentos para que depois a gente possa fazer uma interatividade aí no Zoom, tá bom? Estou com muita vontade e saudade de todos vocês, de vê-los. E neste momento de pandemia, a FEMAF, como uma das faculdades que também tem tecnologia, vem trazendo esta plataforma virtual de aprendizagem, onde a gente pode fazer nossas interações e dar continuidade às nossas aulas, tá bom? Então, pessoal, nós trouxemos aqui essa questão da geografia, que é uma disciplina muito importante e muitas vezes muitos de nós que já estudamos essa disciplina nas séries iniciais, até mesmo na educação infantil, talvez não tenha tido uma base sólida ou um aprendizado coerente e correto, certo? Porque muitas vezes, por exemplo, quando se fala em geografia, muitas pessoas não têm noção de espaço. As mulheres, elas têm uma facilidade em relação aos homens no sentido do detalhamento das coisas, por exemplo, onde está uma cueca, onde está uma chave. Muitas vezes o marido não sabe onde é que estão essas coisas e as mulheres parece que falta esfregar a cara dele assim, ó, tá aqui, tu vem aqui, tu não viu. Em contrapartida, os homens têm uma noção de espaço muito aguçada, até porque na história eles sempre, né, usaram esse senso, né, essa capacidade sensorial para caçar, né, para trazer comida para casa. E na atualidade você percebe que os homens têm essa facilidade, mas isso é relativo no sentido de ensino-aprendizagem. Por quê? Porque se nós tivermos uma boa educação geográfica, desde as séries da educação infantil, passando pelo primeiro ao quinto ano até o nono ano, nós teremos facilidade para se locomover no espaço geográfico, certo? E isso começa nas séries da educação infantil. E aqui nós temos, olha só, geografia é a ciência que estuda o conjunto de fenômenos naturais e humanos, os quais são aspectos da superfície da Terra, considerada na sua distribuição em relações recíprocas. Olha só, essas relações recíprocas são as relações do ser humano com o espaço, né? E vice-versa. Então, como e onde começam essas relações? Nós vamos verificar aqui, olha, a criança e as relações espaciais. Evolução da noção de espaço desde o nascimento a criança, né, delineia impressões e percepções referente ao espaço aos quais desenvolve-se através de sua interação com o meio. Então, a criança, quando ela nasce, aos poucos ela já vai tendo os primeiros contatos. Aí, depois que ela inteira 1 mês, 2 meses, ela começa já engatear, quando ela começa a sentar, né? Muitas vezes ela deita, a gente coloca a criancinha deitada em cima da cama. Vocês aí que já têm filhos ou que estão vivendo esse momento maravilhoso, você pode prestar atenção. Eu mesmo tinha 3 meninos, tenho 3 filhas e eu acompanhei muito isso. A gente coloca eles deitados e eles já começam a se virar para um lado, vira para o outro,
só vê o que está ao alcance do campo visual, né? Mas ele já começa a interagir com o espaço. E se você vacilar, pense no menino que rola e cai em cima da cama. Já aconteceu isso. Então, essas crianças, desde bebê, elas já começam a interagir nesse espaço, certo? E nós temos aqui, ou seja, a noção de espaço desenvolve-se antes mesmo da escolarização. Então, está aqui essa prova. É logo depois que nasce, né, nesses primeiros meses, já começa esse trabalho, essa relação dessa noção de espaço. E aqui nós temos, dando continuidade, a psicogênese da noção de espaço passa por níveis próprios da evolução geral da criança na construção do conhecimento, vivido e percebido, e deste ao concebido. Então, esse conhecimento ele passa, né, por esses momentos de vivência, de percepção, certo? E aí você acaba que concebendo, né, que compreendendo. E aí nós temos aqui o espaço vivido. O que seria esse espaço vivido? Até cerca de 2 anos refere-se ao espaço físico vivenciando através do movimento e do deslocamento. Depois do primeiro ano, a criança, 9 meses, 1 ano, ele já começa, né, a andar. Menino, ele já começa a fazer um monte de coisa. Ele sobe no sofá, ou depois que começa a andar, ele vai para todo lugar. Você tem até que colocar, ter cuidado com as quinas da mesa, com o buraquinho das tomadas. E a criança começa a conhecer o espaço. Ele vai na cozinha, ele vai no quarto, ele vai. Tem que ter cuidado se a casa é uma casa que tem degraus, né? Se tem um abismo, se tem casa que mora, quem mora na beira do rio, ou uma casa que mora assim num barranco, tem que ter cuidado porque a criança vai explorar aquele espaço, certo? E a gente precisa, né? Antes mesmo de andar, quando você coloca ela naquele andar já, ela já começa a explorar os espaços, né? É aprendido pela criança através das brincadeiras, percorrer, delimitar e organizar o espaço segundo interesses. Aí nós temos aqui até uma figura, né? Nesse a necessidade de experimentar fisicamente. Daí a importância de exercícios rítmicos e psicomotores para que explore com o corpo as dimensões e relações espaciais. Então, você que vai se tornar um professor de geografia, mesmo na educação infantil, você já tem que começar a explorar, né, com essas brincadeiras, que a criança possa explorar o espaço. Por isso a reclamação de muitos professores nessas escolas de educação infantil que não tem espaço nenhum, né? Não tem ambiente arborizado, espaço para as crianças correrem, não tem um playground, não tem balançador, não tem escorregador. E aí, né, são situações que impossibilitam, tem que usar a criatividade. Aí nós temos aqui inicialmente o espaço é quase incompreensível, ocorrendo a sua conquista de forma gradativa. À medida que a percepção espacial avança qualitativamente, esquecimento da memória. Então, de uma certa forma, a criança ela vai participar, né, desse espaço, fazendo essas interações e com o tempo ela vai concebendo, né, o que é esse espaço que ela vive. E é por isso que tem umas crianças que se desenvolvem mais do que outras. Porque tem criança que é, ela consegue, através do estímulo dos espaços que tem na sua casa, ela se desenvolve mais. E criança muito fechada, que não, o pai não deixa sair para lugar nenhum, não deixa o menino brincar, não deixa o menino pular, não deixa o menino fazer nada, ele acaba sendo atrofia, né? Uma atrofia geográfica, né? Atrofia cognitiva geográfica, ou seja, a criança não sabe se locomover no espaço. Porque o pai não deixou o menino correr, o menino se esconder, brincar de esconde-esconde, menino, entendeu? Ele tem esse problema. Aí nós temos aqui até os 2 anos, o espaço é entendido como um espaço vivido da ação construída a partir do contato com ele, pelo caminhar, engatilhar, pelas relações de proximidade e distância. Foi isso que eu coloquei para vocês. O menino precisa fazer, ele precisa brincar. Onde é que tu tá? Ah, eu te vi, tá de trás da geladeira. Não, tá debaixo da mesa. Aí tá de trás da porta. Ele precisa
entender esses espaços. Está na frente, está em cima, está embaixo. Vem aqui, estou aqui, está acolá. Aí, se o menino não brinca, como é que ele vai aprender, né? Sendo assim, a consciência do corpo dado a partir da comunicação consigo mesmo. É a base cognitiva que se dá à exploração do espaço. Olha só como esse exemplo dessas crianças aí, olha. Brincando, menino passando a mão na tinta, certo? Conhecendo o espaço. Em seguida, a criança aprende o espaço percebido. Então, primeiro o espaço vivido, né? Depois passa para o espaço percebido. E você vive para perceber esse espaço. Não tem como, né? Primeiro a gente vive a coisa para depois de viver. Agora eu conheço. Aí nós temos, já não precisa experimentá-lo fisicamente, porque você já viveu, já teve contato com o espaço. Será se é possível você conhecer o Centro Histórico de São Luís só pelos livros? Dá para conceber? Dá, mas não é aquela coisa de você ter ido, viver, olhado o Centro Histórico, ido no museu, conhecido cada espaço, é viver. É a melhor coisa que tem a gente viver as coisas, entendeu? Pegar, sentir, é, sabe? Ter esse prazer de conhecer, olhar. É isso que é viver as coisas. Aí você concebe com mais facilidade. Aí nós temos aqui, em seguida, a criança aprende essa, após aos 6 anos, é capaz de lembrar, né, do percurso casa-escola, o que não se dava antes, pois era necessário percorrê-lo para identificar o trajeto. Aí nós temos, ao observar uma foto, já é capaz de distinguir a distância e a localização dos objetos. Quer dizer, depois que a criança vê as coisas, que ele vive as coisas, até se ele vê uma foto, ele já tem a noção, porque, por exemplo, se ele vê uma foto de cima, né, da igreja até a casa dele, aí ele já tem a noção, porque ele já viveu aquele espaço, ele percorreu de um lado, né, da casa para a igreja, da casa para a escola, ele já consegue saber, ter noção desses espaços. Antes só era capaz de perceber o aqui, depois atinge também o acolá. Então, se ele só está aqui em casa, ele não sai para lugar nenhum, como é que ele vai perceber o acolá? Certo? Ele tem que estar se deslocando, certo? É isso que a gente precisa compreender do ponto da prática da geografia nas séries iniciais na educação infantil. A ampliação do campo empírico quanto à análise do espaço. Aí nós temos aqui esse campo empírico, para vocês entenderem, é essa questão. Quando você tem um campo empírico, é esse conhecimento do mundo que você vive. Se você ficar só no seu quarto, você não conhece a sala, a cozinha. Mas se você sai do seu quarto para a sala, para a cozinha, para o banheiro, aí você já amplia esse campo, né, de conhecimento. Aí se você está só em casa, mas se você sai para a rua, para a praça, para a igreja e outros locais, você já amplia esse campo empírico, entendeu? Ah, aí nós temos, pode-se dizer que neste momento inicia-se para ela o estudo da geografia. Olha só como é que esse estudo, né, ele já inicia. Ele inicia nessas práticas, nessas vivências. Por isso, nas séries iniciais, deve se preocupar em propor atividades que potencializem o desenvolvimento de conceitos e noções, mais do que um conteúdo sistemático. E aí, gente, olha só como é que a professora está fazendo aqui. Tá vendo? Os alunos tudo em meio círculo, com um mapa e ele já colocando as fotos de acordo com o mapa. Essas atividades são muito mais eficientes e eficazes do que você colocar o conceito de geografia. O que é geografia? O que é ilha? É um externo cercado de água, né? Aí norte, sul, leste, oeste, isso aí, gente, é coisa do passado, tradicional. Tem muita gente que não sabe onde é o leste, onde é o oeste, onde é o sul, né? E isso por quê? Porque não foi trabalhado da forma correta, entendeu? Então, vejam só, aí nós temos aqui, por fim, a criança começa a compreender o espaço concebido
de 11 a 12 anos, isto é, torna-se capaz de raciocinar sobre uma área retratada e um mapa, sem tê-la vista antes. Ou seja, nesse momento, porque Piaget ele fala dessa questão dos momentos, né, de estágios, né, de cognição, onde a criança, por exemplo, de 6 até 8 anos, é importante que você trabalhe bastante com concreto, né? Pegando, vendo, sentindo, correndo. Mas depois dos 11 anos, 12 anos, ela começa a abstrair, ela já tem essa capacidade de conceber, certo? De olhar o mapa e dizer assim, eu moro bem aqui, fulano de tal mora ali, aqui é a Coroatá, ali é Vargem Grande. De 11 12 anos já tem essa compreensão. Ele já pode, né, ser capaz disso. Aí nós temos aqui, nisso, é importante que o professor proponha atividades que auxiliem no desenvolvimento das noções espaciais. Aí o professor tem que trazer essas atividades. Daí a importância da escola não trabalhar com representações do espaço de modo abstrato ou com um conhecimento pronto e acabado. Então foi aquilo que eu falei para vocês. Você não pode vir com conhecimentos abstratos que a criança tem que ficar imaginando. A criança de 7 anos, aí tu diz assim, qual é a distância de Coroatá a Peritoró? Aí o menino fica pensando, abstraindo, certo? Então isso é abstração. Aí você vê com conhecimento pronto, com exercício, copiando ponto no quadro. Isso não funciona. Essas aulas não deixam aprendizado, certo? Então, nós temos que trazer aulas práticas, que as crianças saiam para as quatro paredes da escola. Por exemplo, bora procurar um tesouro, né? O mapa do tesouro. Aí você esconde uma caixinha de bombom Cacau Show. Cacau Show, hein? Bombom Stramite mesmo, né? Você faz uma brincadeira, aí bota o mapa na mão das crianças e eles vão caçar, né? Ali procurar na escola onde é que está esse tesouro. Então, isso é muito mais interessante, porque ele vai estudar o mapa e com isso ele vai concebendo, né, esses espaços. Então, gente, nós estamos agora aqui já quase com 15 minutos de aula. Nós vamos aqui finalizar e dar continuidade nos próximos slides, tá bom? Eu daqui a pouco volto com vocês no próximo vídeo, dando continuidade a esta aula que vocês vão gostar muito. Mas a gente vai colocar ela nos materiais complementares para vocês acompanharem esses slides aqui que o professor está explicando, tá bom? Um abraço, companheiras e companheiras, né? A gente se vê daqui a pouquinho.